Meus queridos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Irmãos, nesta oportunidade, eu vou fazer um vídeo, e diga-se de passagem, é um vídeo resposta a uma doutora. Ela é ateísta, ou ela é ateia. Não vou mencionar o nome da pessoa, tá bom, até por respeito a ela, mas a tal doutora, ela fez um vídeo ridicularizando o que ela diz Jesus teológico. No vídeo dela, ela comparou Jesus a Rômulo e a Remus, os supostos fundadores de Roma. Como? A lenda diz que Rômulo e Remo tinham o poder, principalmente Rômulo, de ocultar-se e até de mudar de forma. Depois que eles morreram, que eles foram declarados deuses, então eles tinham o poder de metamorfosear-se, mudar de forma. E esta doutora ateísta, então ela diz que Jesus, segundo ela, na interpretação dela, os evangelhos mostram que Jesus, ele tinha também este poder de mudar de forma. E eu vou ler aqui a passagem que ela trouxe para a análise, que na análise dela, esta passagem mostra que Jesus mudava de forma. Vamos lá. Lucas capítulo 24 e versículo 15 e 16. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E a passagem foca esta que é próxima. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Bom, a partir desta passagem aqui, ela diz que eles não conheceram a Jesus porque Jesus mudou de forma. Uma outra passagem que ela puxou, que foi a passagem principal, e o tema do vídeo será mais ou menos isso dela lá, por que Judas beijou a Jesus? Na análise dela, ela traz aquele momento em que Judas deu um beijo em Jesus. Quando Judas disse, aquele a quem eu beijar, é este, podeis prender. Então, na análise dela, por que Judas beijou a Jesus? Porque Jesus, ele mudava de forma constantemente. Então, como Judas sabia daquilo, então Jesus só tinha uma forma de, ou melhor, como Judas sabia que Jesus metamorfoseava-se, mudava de forma, então a única forma de Jesus ser capturado era com um sinal. E Judas, ele conhecia esse poder que Jesus tinha de mudar de forma. Então Judas foi e aplicou um beijo em Jesus. E assim ele foi reconhecido, mesmo ele mudando de forma. Esta foi a análise dela. Ela diz que as passagens ensinam exatamente isso. Ok? Então vamos aqui para a passagem de Lucas. Ver se realmente é isso que está em questão. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o reconhecessem. Vamos lá, vamos começar aqui. Em que momento esta passagem aqui está dizendo que eles não reconheceram a Jesus porque Jesus mudou de forma? Bom, a doutora, ela diz que o texto ensina que Jesus não foi reconhecido porque mudava de forma. Mas onde é que no texto está dizendo que Jesus não foi reconhecido porque ele mudou de forma? Vamos ler mais uma vez. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas, um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Aqui eram 2 discípulos no caminho de Emaús.
mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o reconhecessem. Ora, meus irmãos, o texto não está dizendo que Jesus mudou de forma. O texto diz claramente que eles estavam com os olhos vendados ou como que fechados. Para quê? Para que não o reconhecessem. O texto não está dizendo que Jesus mudou de forma. O texto está dizendo que os discípulos ficaram com os olhos como que fechados. Para quê? Para não reconhecerem a Jesus. Aqui eu quero ilustrar uma coisa para os senhores. Ora, eu já encontrei várias vezes algumas pessoas que eu há anos tinha visto, mas eu conhecia. Já tinha até conversado com aquela pessoa em algum momento, em algum lugar. E eu vi aquela pessoa e aquela pessoa, vou lhes contar aqui 2 exemplos. A minha mente estava sabendo que algo estava dizendo que eu conhecia aquela pessoa. Não sabia de onde, mas algo me dizia. Alguma coisa me dizia. A outra vez é que, mais uma vez, uma pessoa se aproximou de mim. Por mais uma vez, pessoas se aproximaram de mim e falavam comigo e conversavam. E a pessoa conversava comigo, a pessoa estava me reconhecendo, mas eu não estava reconhecendo a pessoa. Eu estava conversando por educação, a pessoa estava conversando comigo, mas eu não estava reconhecendo a pessoa. Mas eu continuei a conversar por educação. E eu fiquei naquela, de onde eu conheço esta pessoa? De onde? E passaram-se dias, e quando foi um dia, eu fui levado ao episódio e eu lembrei de onde era a pessoa. Acabei lembrando. Então, isso acontece até conosco. Então, foi mais ou menos o que aconteceu com os discípulos, por incrível que pareça. Jesus não estava mudado de forma. Simplesmente Deus, vamos dizer, cegou os olhos deles, fechou. Os olhos deles estavam como que fechados para que não reconhecessem a Jesus. Mas eram os olhos dos discípulos que estavam como que fechados. O texto não está dizendo que Jesus mudou de forma. Ok, meus irmãos, vamos continuar. Versículos 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Versículo 31. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Vamos continuar. E disse um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou. Verdadeiramente o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes aconteceu no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Ora, meus irmãos, mais uma vez nós temos aqui no versículo 31 que diz: abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Bom, o que eu quero chamar a sua atenção aqui é, mais uma vez, o texto não diz que Jesus mudou de forma. O texto está dizendo que Deus abriu, e eu sei que foi Deus, que os olhos deles foram abertos. Para quê? Para que conhecessem a Jesus. É isso que o texto está dizendo. Versículo 36, vamos lá. E falando eles dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Aqui é a aparição de Jesus aos 12. Versículo 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ora, veja que aqui Jesus não estava numa forma diferente. Não. O fato de os discípulos pensarem que estavam vendo um espírito, primeiro é porque eles acreditavam na aparição de espíritos. Vamos começar daqui. Os discípulos, eles acreditavam que espíritos ou almas poderiam aparecer para as pessoas.
Então, de acordo com aqueles que creem em espírito ou em alma, a alma é exatamente a mesma pessoa quando estava viva. Então, eles estavam vendo Jesus, não era uma outra forma. Eles estavam vendo Jesus. Acontece é que eles ainda não sabiam que Jesus havia ressuscitado, ou pelo menos não acreditavam, ainda não tinham visto. Ó, aqui versículo 36. Ó, e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Eles ainda não tinham visto a Jesus, e eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne, nem osso, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes alguma coisa que comer? Então a gente vê que Jesus, ele comeu com os discípulos para provar que era ele mesmo. Mas Jesus aqui de forma nenhuma, o texto diz que Jesus estava com uma forma diferente. Os discípulos aqui pensavam que estavam vendo um fantasma ou um espírito, mas o texto não diz que Jesus estava com uma forma diferenciada. Ok, meus irmãos? Versículo 45, o que diz aqui? Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eu vou começar com o versículo 44. E disse-lhes: São estas as palavras que vos tenho dito, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, e assim convém que o Cristo padeça, ou convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Está bem aqui, meus irmãos. Veja que os olhos dos discípulos, a partir do discípulo do caminho de Emaús, estavam como que fechados para não reconhecer a Jesus. E no caso aqui, os olhos dele, o entendimento deles estavam fechados, de sorte que eles não compreendiam a Escritura, que era necessário que o Cristo padecesse e que ao terceiro dia ressuscitasse. Está escrito isso na Escritura. Cristo estava dizendo isso para eles, mas eles não entendiam. Então Cristo abriu-lhes o entendimento e então as Escrituras se tornaram claras para eles. Agora eu pergunto, foi as Escrituras que mudaram de forma? Não. Era o entendimento dos discípulos que estavam fechados, encobertos. Da mesma forma, no caminho de Emaús, foi o Cristo que mudou de forma? Não. Eram os olhos dos discípulos que estavam como que fechados com escamas para que não o conhecessem. Então, mais uma vez, eu digo, este vídeo eu estou fazendo aqui para responder, se não para refutar mesmo o vídeo desta doutora historiadora que lançou um vídeo ridicularizando o que ela chama de Jesus teológico e diz que a Bíblia ensina que Jesus mudava de forma. Até aqui eu não vi isso. É certo que ele se ocultava, isso está escrito. Mas que ele mudava de forma, eu ainda não vi isso, queridos. Pode ser que a gente venha a ver isso ainda. Vamos ver aqui em João capítulo 20. João capítulo 20. Eu mesmo selecionei outros textos aqui, 20, 14 e 18. Vamos lá. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabuni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos
e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Ora, será que o texto aqui está dizendo que Jesus mudou de forma? Não. A mulher, o texto aqui deixa bem claro que Maria pensava que era o hortelã. Ela pensava que aquele homem que era Jesus que estava falando com ela, ou que estava ali perto dela, era um hortelã. Mas quando Jesus pronunciou a palavra e disse Maria, ela o reconheceu. Vamos ler mais uma vez a passagem aqui, o versículo 11. Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles, mulher, por que choras? Ela lhes disse, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Veja que ela não acreditava na ressurreição de Jesus até o momento. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Até porque, meus irmãos, ainda estava meio que à noite. Era o primeiro dia da semana? Era, mas ainda estava truvo. E ela não reconheceu de imediato quem era. Disse-lhe Jesus, mulher, por que choras? Quem buscas? Veja que Jesus fala com ela. Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe, Senhor, se tu levaste, diz-me onde o puseste e eu levarei. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Rabone, que quer dizer mestre. Perceba que o que aconteceu com Maria, queridos, eu julgo que foi exatamente, ou quase que exatamente a mesma coisa que aconteceu com os 2 discípulos no caminho de Emaús. Ela viu a Jesus, mas ela cuidava que era o hortelão. E Jesus conversava com ela, mas ela ainda não estava reconhecendo. Mas quando Jesus chamou pelo nome Maria, ela reconheceu Rabone. Ela reconheceu de imediato a Jesus. Foi como que os olhos dela antes estavam fechados e agora se abriram. Ora, e eu pergunto, o texto aqui está dizendo que Jesus mudou de forma? Não. O texto não diz isso. De forma alguma, queridos. Vamos aqui para versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Veja que os discípulos estavam com as portas cerradas. E ele chegou. Não sabemos bem como ele chegou, mas ele chegou e ele se apresentou no meio deles. Mas o interessante é que, na narrativa, vocês podem ver que não há nenhuma ideia de que Jesus estava com uma forma mudada, ou que antes ele estava com uma forma assim assada. Não. Não há esta ideia. Agora vamos aqui em João 8, 5, 9. Vamos ver o que diz aqui. João 8, 59. Então pegaram pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Ora, as escrituras, sim, mostram que Jesus, ele ocultou-se. Está bem aqui escrito, ele ocultou-se. Vamos negar isso? Não. Jesus, ele ocultava-se, aqui está dizendo que ele ocultou-se. Como? Não sabemos, mas ele ocultou-se. Ele ocultou-se. Será que, porventura, Jesus realmente se ocultou? Ou os olhos deles ficaram fechados para não verem Jesus? Bom, mas vamos seguir aqui a literalidade do texto. O texto diz que Jesus ocultou-se. Ok, Jesus ocultou-se. Isso nós podemos ver na Escritura. Mas nós não podemos ver na Bíblia que Jesus mudou de forma. Nós não podemos, meus irmãos. Não podemos. E aqui seria uma ótima ocasião para ele mudar de forma. Ora, se ele teve o poder de ocultar, seria também muito fácil enganá-los, mudando de forma. Vamos lá. Lucas 4, 29, 30.
que diz aqui Lucas 4, 29 e 30. Lucas 4, 29 e 30. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Bom, aqui só diz que ele passou pelo meio deles e retirou-se. Que não diz que ele se ocultou e nem diz que ele mudou de forma. Tá bom? Nós já encontramos em João 8,59 que ele se ocultou. Mas nós não podemos ainda encontrar que Jesus em algum momento mudou de forma. Bom, aí é coisa da cabeça da doutora, historiadora, que diz que quando Judas beijou a Jesus, era necessário porque Jesus estava com uma forma diferente. Constantemente ele mudava de forma, como se fosse um camaleão mudando de cor. Então, para que Jesus fosse preso, era necessário Judas dar um beijo em Jesus, para que os soldados soubessem. Isso é a conclusão da cabeça dela. O texto, para falar-lhes a verdade, não diz em momento algum que Judas beijou a Jesus porque ele mudava de forma. O texto não diz isso, queridos. Bom, nós queremos concluir ainda este vídeo com esta passagem bem aqui. 2 Reis, vamos aqui para o Antigo Testamento para darmos aqui um exemplo. 2 Reis 6. 2 Reis capítulo 6. Versículos 16 a 21. Vamos lá. 2 Reis 6, 16 a 21. E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, para que veja. Abriu os olhos. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Vocês estão entendendo aqui a leitura, não é isso? E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem é esta a cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre a estes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel os viu, disse a Eliseu: feri-los-ei, meu pai. Perguntando, mas ele disse: não os ferirás, ferirás tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Vou repetir aqui. Mas ele disse: não os ferirás, ferirás tu os que tomasses prisioneiro com a tua espada e com o teu arco. A pergunta: põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e vão para o seu senhor. Está bem aqui, meus irmãos. Nós temos aqui, Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. Nós temos vários prodígios de Eliseu. E um deles, se você ler aqui, 2 Reis, a partir do versículo 16, você vê que ele orou ao Senhor. Primeiro fez que o homem visse um exército de anjos e cavalos ao redor de Eliseu. É por isso que ele disse: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E prossegue. E Eliseu pediu a Deus para que os olhos deles, dos prisioneiros, fossem abertos. E eles tiveram seus olhos abertos. E quando o rei de Israel viu, queria matá-los, mas não foi permitido, porque eles não tinham sido enviados lá pela força do rei de Israel, mas foram cegos. Eles foram cegados por Deus. Chegaram lá como prisioneiros, sim,
mas por uma cegueira divina. Veja então, meus irmãos, que nós temos aqui um texto no Antigo Testamento que ilustra o que aconteceu. No caminho de Emaús, o que aconteceu realmente foi uma cegueira. Os olhos dos discípulos ficaram como que fechados para não reconhecerem a Jesus. Da mesma forma, vamos lá. Quando Judas chegou com os soldados para prenderem a Jesus, eu não encontrei ainda nos evangelhos que Jesus mudou de forma e que por isso Judas teve que beijá-lo para que ele fosse reconhecido. Bom, eu não encontrei ainda isso. Se os senhores e senhoras que estão ouvindo este vídeo tiverem encontrado nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João que Jesus mudou de forma ali no momento que Judas chegou e lhe deu um beijo, ou que ele tinha mudado de forma e que para que ele fosse reconhecido, Judas tinha que beijá-lo, que os senhores e senhoras me apresentem este texto. E se vocês me apresentarem este texto, e se esse texto chegar aqui nas mãos da doutora, bom, eu vou terminar dizendo, com a educação, doutora Juliana, tá bom? Ela tem um canal. Aqui não é nada contra a pessoa dela, eu estou refutando as ideias, respondendo as ideias. A doutora Juliana, ela é historiadora e ela sempre faz vídeos, de uma certa forma, criticando o Jesus teológico. Ela faz uma distinção entre Jesus teológico e histórico. Então ela diz que o Jesus teológico é uma fábula, que não existiu. E aí, num dos seus vídeos, Porque Judas beijou a Jesus, ela traz essa questão, que diz que Judas beijou a Jesus porque Jesus tinha o poder de mudar de forma. Bom, e eu sinceramente ouvi o vídeo dela e com muito respeito eu falo aqui, eu não consegui ver na Bíblia Sagrada ainda um versículo, um só, que diz que Jesus mudava de forma. Vamos terminar o vídeo lendo mais uma vez isso bem aqui de Lucas, Lucas 24. Lucas capítulo 24. Mais uma vez a gente lê e termina o vídeo. O que Lucas diz? 24, 15, 16. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não reconhecessem. Bom, o texto aqui, volta a dizer, não está dizendo que Jesus mudou de forma, o texto não está dizendo que eles não reconheceram Jesus, porque Jesus estava com uma forma diferente. O texto está dizendo isso? Não. O texto não está dizendo isso. O texto está dizendo sim, que os olhos dele estavam como que fechados para não reconhecerem a Jesus. O problema estava nos olhos dos discípulos. Eles estavam com os olhos como que fechados. Ou seja, para quê? Para que não reconhecessem ou não conhecessem a Jesus. Mas de forma nenhuma Jesus não foi conhecido porque estava numa forma diferente. Eu não consigo ler isso. Eu não consigo. Este vídeo eu estou fazendo como uma resposta ao vídeo que foi lançado pela doutora Juliana, historiadora. E o tema do vídeo eu até digo para vocês, por que Judas beijou a Jesus? Vocês podem ir lá no canal dela e conferir este vídeo e vocês vão ver que ela faz esta apologia de que Jesus não foi conhecido, ou melhor, que Judas beijou Jesus porque Jesus mudava constantemente de forma. Não, esse não foi o motivo. De acordo com a Bíblia Sagrada, não. E este é o vídeo resposta. E se alguém puder fazer este vídeo chegar até a doutora historiadora Juliana, com todo o respeito que tenho, não conheço ela, nunca troquei conversa com ela, mas estou fazendo este vídeo aqui para dar uma resposta ao vídeo que ela lançou. Porque eu não acho justo. Eu não acho justo uma pessoa fazer vídeos e fazer a cabeça de milhões e milhões de pessoas, sendo que a maioria das pessoas que estão lá para ouvi-la são despreparados, não conhecem a Bíblia Sagrada.
não conhece a Escritura. Eu não acho justo. Temos que ouvir os dois lados. E aqui eu estou apresentando o outro lado da moeda. E penso eu que a Bíblia Sagrada não diz que Jesus mudava de forma. Eu ainda não vi isso na Bíblia Sagrada, meus irmãos. Na verdade, eu ainda não vi. Eu quero ler aqui mais João 21. João capítulo 21. E a gente fecha. João capítulo 21. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Aqui diz, depois disso manifestou-se Jesus outra vez. Veja que Jesus, aqui está dizendo que Jesus manifestou-se outra vez. Só isso, mas não diz que Jesus manifestou-se de outra forma. Tá bom? Volto a dizer também, a doutora Juliana ela não pegou esses textos que eu estou pegando. Aqui eu que peguei, fiz uma pesquisa bem apurada e estou trazendo vários momentos das aparições de Jesus e em nenhum deles, dessas várias aparições de Jesus, se diz que ele apareceu de forma diferente. Versículo 4. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Não conheceram que era Jesus. Mas será por quê? Será que Jesus mudou de forma? Vamos continuar aqui. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, que achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos pães. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E daí segue. Você pode ler todo o capítulo 21, que eles não estavam realmente conhecendo a Jesus. Mas daí eu posso dizer que eles não estavam conhecendo a Jesus porque Jesus estava em outra forma? Será que o que aconteceu com eles não foi a mesma coisa que aconteceu com os discípulos, dois discípulos, no caminho de Emaús? Os olhos deles estavam como que fechados para não conhecerem a Jesus. Foi a mesma coisa, digo para vocês, que aconteceu aqui com os discípulos na praia. Foi a mesma coisa que aconteceu com Maria, que foi atrás do corpo de Jesus, e ela conversando com Jesus, ou Jesus conversando com ela, ela não estava conhecendo. Somente quando ele diz Maria, e ela disse Rabone, ela respondeu Rabone, que ela reconheceu a Jesus. Os olhos dela estavam como que fechados para não o conhecer. Da mesma forma, os discípulos aqui na praia, eu posso dizer para vocês, os olhos deles estavam como que fechados para não reconhecer Jesus. Mas o texto não diz que Jesus estava em uma forma diferente e que mudou de forma. Não diz isso. Versículo 14. 21, 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Está bem aqui. João, no capítulo 21, ele conclui e diz, versículo 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Ele conclui, já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Você pode ler todo o capítulo 21 de João. Em lugar nenhum, João aqui vai dizer que Jesus mudou de forma. Que era a terceira vez que ele se manifestava. E você pode ler para trás. Diz que os discípulos não conheceram? Diz. Mas quando você vê Lucas, eu peço para você ver Lucas 24, versículos 15 e 16, lá diz que os dois discípulos, no caminho de Emaús, vinham falando e Jesus se colocou no meio deles e eles não conheceram a Jesus. Mas por que eles não conheceram? Lucas 24, 16 diz, porque eles estavam com os olhos como que fechados, para não o reconhecerem. Então, meus irmãos,
não é verdade, de acordo com a Bíblia Sagrada, o que a doutora Juliana chama de lenda. Pois bem, ela diz que isso é lenda, mas a lenda não diz que Jesus mudava de forma. Ok, doutora, é lenda? Não vamos questionar isso. É lenda? Só que o que você chama de lenda, mas esta lenda não diz que Jesus mudava de forma. O Jesus teológico que você, doutora, chama de lenda, lá em João 8,59 diz que ele ocultou-se. Sim, isso nós lemos. Diz que ele apareceu, os discípulos estavam as portas trancadas, fechadas, e ele se apresentou, apareceu no meio deles. Ok, isto está escrito. Agora, o que você chama de lenda, doutora? A lenda não diz em momento nenhum que ele mudava de forma. Você está lendo demais. Bom, mas se você encontrar, você pode fazer um vídeo e pode sim me refutar, e eu lhe garanto que eu me retrato. Faço um vídeo me retratando, dizendo, olha, a doutora Juliana estava correta quando ela disse que Jesus mudava de forma. Eu encontrei, ou ela me mostrou, um versículo que realmente disse que Jesus mudava de forma, que Judas beijou Jesus porque ele constantemente mudava de forma. A doutora Juliana estava correta quando no seu vídeo diz que os discípulos no caminho de Emaús não conheceram a Jesus porque ele estava numa forma diferente. Isso é para a doutora Juliana e para qualquer outro que está assistindo esse vídeo. Se você encontrar um versículo na Bíblia que diga que Jesus não foi reconhecido dos discípulos no caminho de Emaús, ou que Judas teve que beijar Jesus porque ele mudava constantemente de forma, de bom grado eu aceito o versículo e faço um vídeo me retratando. Eu, professor Nathaniel Mendes de Castro, eu farei um vídeo me retratando, caso você me apresente um versículo que diga que Jesus não foi conhecido porque mudava constantemente de forma. Tá bom? Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe agora e para todos sempre. Amém.